Olá, seja muito bem-vindo. O STJ Notícias começa agora. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre execução fiscal. Você sabe do que se trata? É a forma que o Estado tem de cobrar na justiça do contribuinte que não paga os impostos. Aqui no estúdio nós vamos conversar sobre execução fiscal com Soníria da Assunção, que é juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Ela vai também responder as perguntas que você deixou na nossa página no Facebook. E mais, STJ decide que síndico pode ser tirado do cargo com a maioria dos votos dos moradores presentes em uma assembleia. E quem contrata um corretor imobiliário para comprar um imóvel é quem tem que pagar a comissão a esse corretor. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. Se você não está satisfeito com o síndico do seu prédio, tirá-lo do cargo pode ser mais simples do que você imagina. Para isso, basta que a maioria dos moradores presentes à reunião de condomínio tome essa decisão. O entendimento foi da terceira turma do STJ. Em Brasília, uma mulher entrou na justiça para anular uma Assembleia Geral de moradores de um condomínio residencial, onde foi decidido que ela perderia a função de síndica. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido. A defesa, então, entrou com ação no STJ, apresentando caso semelhante julgado no Rio Grande do Sul, onde a decisão foi favorável ao síndico que seria destituído. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, a defesa apontou a divergência jurisprudencial com a ação julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que considerou a necessidade de voto da maioria absoluta dos condôminos e não apenas da maioria presente na Assembleia convocada para destituir o síndico. O relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reconheceu a divergência jurisprudencial, mas entendeu que a expressão maioria absoluta de seus membros, apontada no artigo 1349 do Código Civil, faz clara referência à Assembleia e não ao total de condôminos. Que a Assembleia poderá destituir o síndico pela maioria absoluta dos seus membros. Então ele fez, inclusive, essa colocação e ainda disse: maioria absoluta dos seus membros faz clara referência ao sujeito da frase, ou seja, o vocábulo Assembleia. Então ele foi de tamanha felicidade que ele vem criar de forma pacífica esse entendimento, coisa que nós não tínhamos até então, porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia decidido de forma contrária. Por unanimidade, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que confirmou a destituição da síndica. E o aluno que estiver fazendo uma faculdade quando o curso for extinto por causa de problemas financeiros só poderá ser indenizado se for comprovado que a instituição de ensino agiu de má fé. A decisão foi do Superior Tribunal de Justiça. Em 2004, os alunos se matricularam no curso de Tecnologia e Manutenção de Aeronaves, na Universidade Luterana do Brasil, que tinha duração prevista de 3 anos. Mas, em 2006, alegando dificuldades financeiras e baixa quantidade de alunos, a instituição decidiu suspender as aulas e acabar com o curso. Por causa da extinção do curso, os alunos entraram na justiça. O TJ do Rio Grande do Sul entendeu que não caberia indenização por danos morais, porque a universidade não descumpriu nenhuma norma contratual. Apenas não teve condições financeiras para manter o curso, o que foi informado aos alunos. Além de devolver os valores recebidos, ela possibilitou que os interessados pudessem migrar para outros cursos, o que demonstrou boa-fé da instituição. Na terceira turma do STJ, o ministro Vilas Boas Cueva, relator do recurso, ressaltou que não há dúvidas de que o encerramento do curso frustrou os estudantes. Mas essa interrupção por si só não gera indenização e que o fim do curso, mesmo que por razões econômicas, encontra amparo no artigo 207 da Constituição Federal. Com isso, o colegiado negou o recurso por entender que não houve conduta desleal ou abusiva por parte da universidade. Você sabia que mais de 50% dos processos que correm na justiça são relativos a cobranças de quem está devendo impostos, como IPTU, por exemplo? O Conselho Nacional de Justiça tomou uma iniciativa para tentar resolver o problema. É o que você vai saber daqui a pouco no próximo bloco do STJ Notícias. Eu volto já.
Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E estamos de volta com o STJ Notícias. E olha, mais da metade do trabalho dos juízes do país é julgar processos da chamada execução fiscal, que é quando o Estado vai à Justiça cobrar do contribuinte uma dívida relativa a algum imposto. Mas tantos processos acabam provocando lentidão nos tribunais. E para agilizar esses casos, dar oportunidade a quem está devendo e fazer com que aumente a arrecadação dos cofres públicos, ocorre entre 18 e 23 de março, aqui no Distrito Federal, a Semana de Conciliação Minha Parte. Parece difícil de acreditar, mas o brasileiro precisa trabalhar 5 meses para pagar os impostos do ano todo. O cálculo é do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IPPT. Isso representa mais de 41% do salário bruto do contribuinte. Ou seja, quase metade do seu salário nos últimos 12 meses serviu somente para pagar impostos. É um absurdo, um absurdo. E ainda querem tirar mais, né? Cada dia tira mais um pouco. Impostos como IPTU e IPVA podem ser caros, mas deixar de pagá-los é ainda pior porque traz uma série de problemas. O contribuinte fica, por exemplo, impedido de fazer transações com o governo e de tomar posse em cargo público. Quem precisar transferir carro ou imóvel não vai conseguir, porque a transferência fica bloqueada. E não para por aí. A Justiça pode determinar o bloqueio do valor da dívida diretamente na conta de quem está devendo ao Estado e acionar a pessoa por meio de instrumento de cobrança chamado execução fiscal. É a forma que o ente público cobra judicialmente as dívidas que ele tem. Ou seja, em um exemplo muito simples, é como se uma pessoa que recebeu um cheque sem fundo cobrasse na justiça, por meio de uma execução, esse valor que não lhe foi pago. O ente público faz isso por intermédio de um processo chamado execução fiscal. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, as execuções fiscais representam 52% dos processos que tramitam no judiciário. As ações sobrecarregam os tribunais e podem demorar até 8 anos para serem julgadas. Se eu sei que vai demorar 10 anos para o oficial de justiça bater na minha casa dizendo que eu estou devendo, eu prefiro não pagar agora e pagar daqui a 10 anos. Se esse prazo reduz e a gente trabalha fortemente para reduzir esses prazos, para que essa cobrança seja ágil, então eu, contribuinte, vou dizer, é melhor eu pagar os meus impostos de forma correta, no prazo, porque eu sei que a consequência é muito séria. O CNJ aproveitou uma iniciativa que já existe em Pernambuco e no Distrito Federal e quer integrar os 3 poderes para diminuir a burocracia e agilizar o pagamento das dívidas de contribuintes com o Estado. O Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais foi lançado em fevereiro pela Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Nancy Andrighi. O programa tem 3 metas: fazer com que os cidadãos e as empresas paguem as dívidas e regularizem a situação fiscal, dar mais rapidez ao judiciário nos processos de execução fiscal e aumentar a arrecadação do Estado com o pagamento das dívidas. Fica mais fácil para o cidadão negociar na vara, porque ao negociar ele terá imediatamente resolvida as suas pendências fiscais e poderá sair da vara já com uma certidão negativa, facilitando a vida dele.
o nome dele não entrará nessas empresas que noticiam pendências do cidadão. Para o governo, o benefício é poder arrecadar mais agilmente os tributos. E para o judiciário, que é realmente a minha função, é o descongestionamento dessas varas. No Distrito Federal, cidadãos e empresários terão a oportunidade de quitar os impostos que estão devendo. Entre os dias 18 e 23 de março, o Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções Fiscais promove uma espécie de mutirão no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. O evento na capital do país vai servir de modelo para o resto do Brasil. A semana serve para apresentar publicamente e vai ser feito da mesma forma em todas as capitais do país. Nós vamos repetir, fazemos publicamente uma semana para mostrar a facilidade que é para o cidadão se dirigir à vara, onde ele vai encontrar tudo que tem na semana repetido na vara de execução fiscal. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio a juíza Soníria da Assunção, que é a juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Soníria, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vamos lá para a gente entrar no assunto. Em tempos de cofres públicos vazios, precisando de dinheiro, a execução fiscal é uma maneira do Estado arrecadar mais? Na verdade, nós temos hoje no Judiciário cerca de 50% das ações em curso são de execução fiscal. Então, esse número se repete nos estados e aqui no DF, também 50% das ações do Distrito Federal são de execução, que representa o valor aqui de 15 bilhões de reais. Então, a execução fiscal, nós sabemos que tem o procedimento, o tempo médio em que ela permanece no Judiciário é de cerca de 8 anos. E quando se tem recurso, exceção de pré-executividade, embargo do devedor, quando se questiona o débito, a gente tem esse tempo médio elevado para 16 anos. Então, leva muito tempo para se recuperar esse crédito. Então, quando nós temos essas parcerias entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo e também Legislativo, por meio de incentivos fiscais, nós chegamos a uma recuperação bem elevada. E devido à crise pela qual está passando os estados, e aqui no Distrito Federal especialmente, nós podemos acompanhar pela mídia, então isso é um mecanismo eficaz, sim, de recuperação do crédito. E a partir de qual momento o Estado pode cobrar essa dívida do contribuinte? Não, desde que ele passa a ser inadimplente, o Estado pode cobrar essa dívida administrativamente. E depois, quando ele ajuiza as ações, então o Estado, juiz, ele busca a recuperação do crédito por meio da ação de execução fiscal. É isso. Soníria, durante a semana nós pedimos para os internautas, posso dar as perguntinhas no Facebook, no STJ no Facebook? Vamos ver aqui a primeira? Vamos. A primeira é da Jandira Maia. No caso de uma execução fiscal, multa por excesso de ruído, barulho, pela Prefeitura, há prescrição? Bom, primeiro, eu não conheço a legislação desse local específico. No Distrito Federal, aqui nós cumulamos os tributos municipais e estaduais. Sabemos que nos outros estados existe a competência para a cobrança dos tributos estaduais e municipais, e eu não sei qual a legislação a que ela está se referindo, em qual estado é isso, mas normalmente existe uma prescrição, sim. Mas eu não sei dizer qual seria especificamente para o caso. Tem uma perguntinha aqui da Renata, da internauta, que nós acabamos de falar, que era um pouco sobre essa questão do tempo. Por que os processos de execução fiscal demoram tanto tempo no judiciário? Alguns casos levam até 8 anos para chegar ao final. Na verdade, não existe mais prisão, não existe prisão por dívidas. Então, os mecanismos que o judiciário tem por meio da execução fiscal e o juiz da execução, ele só pode utilizar de meios coercitivos para obter o crédito, né? Obter o crédito para o pagamento do tributo, para repassar para o credor, que é o Poder Executivo. E esses mecanismos, muitas vezes, o próprio procedimento, ele precisa de alguma mudança legislativa para se tornar mais eficaz. Essa lei de 80, na época do final da ditadura, então nós temos uma legislação antiga, mas não é só isso. Nós temos várias deficiências que começam no Executivo e desembocam no Judiciário com esse volume estratosférico de ações, né? Então, uma das coisas, por exemplo, nós temos a deficiência de cadastros.
Então, quando nós vamos citar um devedor para que ele pague ou ofereça bens à penhora, nós não localizamos esse devedor, então isso leva um tempo para a localização e às vezes nem conseguimos ter eficiência nisso. Então, isso é um dos problemas. São problemas que estão envolvendo outros poderes e que acabam, legislação, legislativo, a cobrança administrativa, a forma como é feito o ajuizamento da ação sem os dados, às vezes, necessários para que o judiciário possa atuar com eficiência, é outro caso. E qual o caminho até o contribuinte, até o momento da execução? Qual o caminho? Bom, ele pode pagar administrativamente a dívida, não esperar que uma ação seja ajuizada, mas no momento que ele tem essa ação ajuizada, ele vai ter seus bens penhorados, ele vai ter bloqueio de crédito em conta corrente, vai ter dificuldade porque o seu nome vai estar inserido em cadastros de inadimplentes, em muitos casos, vai ter o protesto, muitas vezes, da dívida. Então, que às vezes até é feito na área, no procedimento administrativo. Então, o ideal é que ele procure regularizar essa situação o mais breve possível para evitar essas dificuldades. Então, pode haver um acordo durante a execução. No momento da execução, pode acontecer. Não há previsão da conciliação no procedimento de execução. E essa conciliação, eu falo conciliação entre aspas, porque existe a indisponibilidade do bem, do crédito, nós buscamos por meio dessa mediação, quer dizer, o judiciário ele procura se aproximar do devedor, facilitando o diálogo entre o executado e o poder público para a regularização fiscal do executado. Consequentemente, com essa regularização, há o parcelamento do débito, há o pagamento do débito e muitas vezes há situações, por exemplo, um erro de lançamento pode ser reconhecido na hora e o objetivo é que ele saia de lá com a certidão negativa de débitos. É isso. Vamos mais uma pergunta aqui dos nossos internautas. Renato Santos, é válido guardar os carnês de impostos como IPTU e IPVA por quanto tempo? Bom, é bom que se guarde por uns 5 anos. É bom guardar por um bom tempo. Mas não só em relação ao IPTU e IPVA, qualquer pagamento de dívida você deve guardar por um tempo para que, se houver uma cobrança indevida, ele venha provar que já fez o pagamento. Entendi. Vamos mais uma pergunta aqui do nosso internauta. Tamires Castro, além de ter bens leiloados, o que mais pode acontecer com o contribuinte que não paga uma dívida com o Estado e que, por isso, é executada judicialmente? Bom, ele pode ter aquela rol de dados que eu dei aqui em relação a bloqueio de crédito em conta corrente, nome inserido em cadastros restritivos de crédito, os bens penhorados, que nem sempre vão a leilão, porque às vezes são um veículo, às vezes vai para arrematação, asta pública, um imóvel, quando é caso de IPTU. Então, se ele deixa de pagar um débito de IPTU, ele pode vir a ter o seu próprio imóvel indo para a asta pública para saldar esse débito. Denis fez uma perguntinha que você já disse aqui, mas vamos ressaltar. Denis Arantes quer saber, o contribuinte pode recorrer da execução fiscal? Como ele recorre? Acabou de responder. Por meio dos embargos do devedor. Às vezes, quando o bem penhorado não é o dele, ele pode vir, não no caso do executado, mas um terceiro, ele pode vir por meio de embargo de terceiro, ação anulatória, muitas vezes. Existem formas de questionar o débito. Mais uma e a última pergunta do nosso internauta é o Juliene Nogueira. A casa em que o devedor mora, se for própria, pode ir a leilão para pagar a dívida? Pode ir à asta pública. Bem, né? Pode. Infelizmente, o ideal é que isso não aconteça, porque normalmente o valor do IPTU é mínimo e perto do valor do bem. Então, o ideal é que ele regularize a sua situação, até porque é uma questão de cidadania tributária, uma questão de você não onerar aqueles que pagam pontualmente. Porque quando nós deixamos de pagar, a inadimplência é uma das causas de elevação da carga tributária. Então, se a gente não quer aumento de tributos no Brasil, a gente tem que pagar nossos tributos em dia. É isso. Muito obrigado pela participação aqui nessa Eu que agradeço. Muito obrigada. E depois do intervalo, veja que quem contrata um corretor para vender um imóvel é o responsável pelo pagamento da comissão dele. E informações para você que recebeu um cheque sem fundos e não sabe o que fazer. Existe um prazo para cobrar a dívida na Justiça. Eu explico daqui a pouco, no próximo bloco do STJ Notícias. Curtir, compartilhar, repercutir,
Postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias e com uma informação para você que quer contratar um corretor para comprar um imóvel. Você sabia que quem deverá pagar a comissão dele, que geralmente é de 5% sobre o valor do imóvel, é você? Esse entendimento foi ressaltado depois que os ministros negaram recurso de uma entidade religiosa do Amazonas. Vamos ver. Para o ministro João Otávio de Noronha, relator do caso na 3ª turma do STJ, a partir do momento em que o corretor é chamado para intermediar a relação entre o comprador e o vendedor, o valor da comissão de corretagem passa a ser devido ao profissional do ramo imobiliário. O ministro observou que ficou demonstrado que o corretor foi contratado verbalmente pela associação missionária para procurar o imóvel e, por isso, cabe a esta instituição arcar com o ônus da comissão. A Associação das Irmãs Missionárias Capuchinhas recorreu ao STJ contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que entendeu que a comissão de corretagem é direito do corretor, porque ele aproximou as partes interessadas e foi por meio dessa aproximação que o negócio foi fechado. A associação alegou que a obrigação de pagamento da comissão do corretor deveria recair sobre o vendedor, já que não houve contrato entre a instituição e o profissional. A comissão de corretagem pode ser paga ou pelo vendedor, ou pelo comprador, ou eventualmente pelas duas partes. O STJ colocou muito bem que é uma questão fática. Tem que se analisar, no caso concreto, quem foi o responsável pela procura ao corretor. Se foi o comprador que chamou o corretor para que ele localizasse o imóvel de seu interesse, nas características apontadas, ou se foi o vendedor que contratou o corretor para que ele procedesse à venda daquele imóvel. Apesar de no mercado imobiliário haver casos em que é o vendedor quem procura um intermediador para negociar o imóvel, o ministro Noronha entendeu que há situações onde o comprador procura o corretor para que este profissional encontre o imóvel específico que atenda às expectativas do cliente. E quem precisa entrar com protesto em cartório contra um cheque sem fundos tem até 6 meses para fazer isso. O prazo foi lembrado pelos ministros aqui do STJ durante o julgamento de um recurso do Banco do Brasil contra uma pessoa que comprou um carro em Minas Gerais e queria indenização do banco, alegando que o prazo para protestar o cheque era de apenas 30 dias. O Banco do Brasil protestou em cartório um cheque sem fundos usado para comprar um automóvel em Minas Gerais. O dono do cheque entrou na justiça querendo indenização do banco, alegando que o protesto era ilegal porque foi feito depois de 30 dias. O juízo de primeira instância não concedeu a indenização. O dono do cheque recorreu e conseguiu decisão favorável no Tribunal de Justiça de Minas. O Banco do Brasil entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça. O relator do caso, o ministro João Otávio de Noronha, verificou que o protesto do banco foi feito dentro do prazo para a chamada execução da ação, que neste caso é quando a dívida pode ser cobrada na Justiça, prazo que, de acordo com a lei, é de 6 meses. Além disso, o ministro não encontrou no processo provas de que a dívida havia sido paga. O ministro João Otávio de Noronha considerou ainda que 30 dias é o prazo máximo para acionar os avalistas e os fiadores de um empréstimo ou de uma dívida, mas não vale para o devedor principal,
que é o dono do cheque. A turma do STJ que julgou o recurso manteve o protesto do Banco do Brasil e negou indenização ao devedor. E a corrupção foi assunto de debate nesta semana em um evento aqui no Superior Tribunal de Justiça. Ministros e outras autoridades do direito defenderam a aplicação da lei que combate a corrupção em vigor há mais de um ano. Além dos ministros do STJ, participaram do evento vários representantes do meio jurídico e autoridades, como o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adamas, e o subprocurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros. Foi discutida principalmente a aplicação da chamada Lei Anticorrupção, que entrou em vigor em janeiro de 2014. Essa lei ela reflete a adaptação do Brasil às melhores práticas internacionais no combate à corrupção. Ela coloca o Brasil em sintonia com o que há de mais moderno no mundo e ela trará consequências muito positivas no futuro próximo, né? É uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento que depende de alguns incentivos para que isso ocorra. As multas severas, as sanções muito graves que a lei prevê são alguns desses incentivos. Durante o debate, foi lançado o livro Considerações sobre a Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas, escrito pelo advogado Modesto Carvalhosa. O livro abre reflexões sobre o esforço do país no combate à corrupção, principalmente nas relações entre empresas e o Estado. A atividade de corrupção é uma atividade desastrosa hoje no mundo, porque a lei anticorrupção nada mais é do que a internalização do movimento mundial anticorrupção, que são os tratados internacionais anticorrupção. A corrupção hoje é condenada no mundo como a droga, como a lavagem de dinheiro, de modo que ela é um crime hoje globalizado e combatido globalizadamente. Então elas devem perceber que é um mau negócio ter atividades corruptas. Ao falar do livro, o ministro Humberto Martins ressaltou a importância da lei anticorrupção no país. Para ele, a norma veio para punir não apenas as pessoas físicas, mas também as jurídicas. Evidentemente, as pessoas jurídicas, elas não ficavam destinadas, os seus sócios de imediato, eram punidos e as empresas ficavam fora dessas punições. Com a lei de anticorrupção, vai ao encontro da sociedade e da cidadania, defendendo os princípios da moralidade e, sobretudo, da impessoalidade com relação às pessoas que cometem desvio nas suas atividades funcionais. E o STJ Notícias fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida, sugestão? Participe! Deixa uma mensagem pra gente no Facebook. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com/STJ Notícias. Eu volto semana que vem e espero por você. Continue acompanhando a gente. Tchau, até lá!